E vem conferir a crítica do filme Assassino da Lua das Flores. E finalmente chegou nos cinemas o filme Assassinos da Lua das Flores. E essa é mais uma oportunidade para você conseguir assistir Martin Scorsese no cinema. É o que eu sempre falo, muita gente considera algum tipo de filme, alguns estilos de filme, aquele filme-evento que você vai assistir no cinema. Um estilo de filme que eu considero filme-evento é quando você pega grandes diretores do cinema, gênios como Martin Scorsese, e você tem a oportunidade de conseguir assistir esse gênio trabalhando aonde ele gosta, que é no cinema. Não criticando o filme O Irlandês, que lançou na Netflix e que foi muito interessante, mas obviamente seria muito melhor ter visto o filme no cinema. E Assassino da Lua das Flores é o mais novo filme desse diretor, que mais uma vez faz uma parceria com o ator Leonardo DiCaprio. E esse filme tem tudo que o diretor pode te entregar de melhor. Uma parte técnica impecável, seja na parte da direção, seja na parte da fotografia, seja na parte da trilha sonora, como também na parte de atuação e uma história bem contada. Eu gostei muito de Assassino da Lua das Flores, apesar de ter algumas ressalvas do filme. Eu acredito que esse filme deve ter sido escrito e reescrito várias vezes. Vale sempre destacar, esse é um filme que é baseado em um livro, e eu acho que esse livro deve ter tido uma dificuldade muito grande de adaptação, porque aqui a gente acompanha a tribo Osage, que está acontecendo vários assassinatos envolvendo essa tribo indígena, e eles acontecem depois que eles descobrem o petróleo em um lugar, e a história acompanha esse assassinato, essas pessoas que estão entrando na terra desses índios, e como eles estão dominando aquele lugar, e aí a gente fica acompanhando essa história. E por que eu falo que é tão difícil acompanhar? Porque como você vai contar essa história mantendo o mistério, o assassinato, mas, claro, preservando o nome da tribo ao mesmo tempo, que não faz com que gere algumas dúvidas. É um roteiro muito difícil de escrever. Tanto que eu acredito que é por isso que o Martin Scorsese escolheu fazer com que esse filme tivesse 3 horas e meia de duração, que obviamente em alguns momentos acaba cansando um pouco. Ele não consegue obviamente manter o ritmo como um todo no filme, mas da mesma forma você consegue perceber que ele teve essa decisão para conseguir fazer com que essa história não ficasse com maus entendidos, que ele conseguisse mostrar todos os lados dessa história, que você entendesse todos os lados, participasse daquilo, entendesse quem é o vilão, quem é o herói, e principalmente mostrar que todos os lados têm seu ponto positivo e negativo, mesmo mostrando que quem é a mais prejudicada nessa história é a tribo Osage. E como eu falei, tecnicamente esse filme é impecável, desde a sua primeira cena até a última. O Martin Scorsese, você vê que ele está inspirado, e você vê que de alguma forma essa história conseguiu tocar muito o diretor. E ele consegue pegar essa história que tocou ele e colocar a sua pitada de contar histórias, porque ele é um excelente contador de histórias dentro desse universo. Então, ele usa todos os recursos possíveis para poder fazer com que aquela história se torne real, se torne um assassinato realmente com mistério, investigação, e ao mesmo tempo mostre sempre um lado bom da história, traga uma crítica em cima da história, não fique só assassinato pelo assassinato. Ele, por exemplo, em alguns momentos, preza por algumas informações, ele descarta algumas informações ou esconde para o final do filme, que obviamente muitos diretores poderiam se perder nesse caminho, porque você esconder algumas informações daqui pode dar a impressão errada sobre algumas decisões de roteiro. Aqui ele faz para melhorar o mistério, mas ao mesmo tempo ele coloca em outros pontos do filme onde ele nunca vai fazer com que a história tenha uma segunda imaginação, tenha uma segunda linguagem que possa ferrar um povo ou outro. Isso é super interessante. Ele brinca muito, por exemplo, com o preto e branco em alguns momentos, no momento de transição, que eu acho que funciona muito bem para colocar a gente sempre em que momento histórico estamos passando. Mas não é só isso, você vê como ele brinca na parte realmente da movimentação de câmera, na forma de como ele faz o enquadramento, como por exemplo, tem uma sequência onde a personagem da Lily Gladstone junto com o Leonardo DiCaprio estão numa sala, e você vê como ele consegue transformar aquela direção daquela cena naquele casal, que algum dia vai virar um casal, mas que é uma cena meio incômoda. Isso é muito interessante, como a direção, sem trilha sonora nenhuma na cena, consegue passar o incômodo de ter duas pessoas que não se conhecem numa sala, mas que querem ficar junto.
Porque alguém que tem um interesse por uma mulher, que ao mesmo tempo ele não sabe realmente se ele é apaixonado por ela, que só quer o dinheiro, e uma mulher que sabe que tem um cara que só tem um interesse por ela. Esse incômodo, essa forçação sem trilha sonora no momento, ajuda muito, e a direção vai muito bem. E esse é um exemplo pequeno de várias sequências que tem. Sequências, obviamente, que ele brinca muito com filmes antigos. Tem algumas sequências de alguns assassinatos aqui, envolvendo personagens por vários motivos diferentes, e você vê que tem muito um estilo de máfia. Eu gosto muito porque o Scorsese é um cara que é conhecido pelos seus incríveis filmes de máfia. E tem algumas sequências, algumas montagens que funcionam muito bem isso, ao mesmo tempo que ele consegue trazer muito a alma do Velho Oeste. É como eu falo, o Martin Scorsese nesse filme, ele tava brincando com uma área que ele gosta muito. E você vê como ele mistura vários gêneros nesse filme. Tem um momento que visivelmente parece que tá vendo um filme de Velho Oeste. Outros momentos parece que é um filme de máfia, por causa das intrigas e do que acontece lá dentro. E a direção brinca muito bem com estilos diferentes, com gêneros diferentes. E isso é muito bom, porque ele faz com que o filme Assassino da Lua das Flores não caia realmente numa caixinha de esse é um filme só por isso. E eu gosto muito. Mas como eu falei, essa parte tecnicamente ele é impecável. Inclusive, eu falei que tem ausência de trilha sonora em alguns momentos, mas está aqui uma trilha sonora que também é muito boa, muito marcante e combina do primeiro à última cena. Tanto que a última cena do filme não é um diálogo, é realmente a música final daquela tribo indígena para encerrar como um todo, como uma grande final deles meio que ganhando como um todo, como uma grande reunião. Porque por um lado você tem um grupo que meio que se desmontou com família, mas ele com uma tribo sempre estão juntas. É uma mensagem muito bonita que a trilha sonora conversa como um todo. Inclusive a trilha vai narrando muito o que vai acontecer do filme. Como eu falei, tecnicamente esse filme é impecável. E eu também falei que na parte de atuação eles entregam muito bem. Um elenco de apoio sensacional, que vai muito bem, mas o destaque pra mim fica pra 3 atores. Começando pelo Leonardo DiCaprio. Pra mim, ele carrega o filme nas costas nos 2 primeiros atos. O filme é dele, ele atua muito bem, ele entrega muito bem. E o que faz com que sua atuação suba muito é a atuação da Lily Gladstone, uma atriz muito boa e que eu não conhecia tanto o trabalho dela assim, mas ela vai muito bem aqui, e ela fica muita cena com o Leonardo DiCaprio, só os dois, e ela consegue entregar no mesmo nível. Tem uma cena de descontrole do personagem do Leonardo DiCaprio, que ao mesmo tempo mostra que a personagem da Lily, ela é meio introspectiva ali, e ela não quer se exaltar, porque assim como o personagem do Robert De Niro falou na parte do filme, eles não vão falar o tempo inteiro, eles são quietos, mas eles são sábios. É muito boa, e ela consegue carregar a cena com quase nenhuma trilha, só os dois atuando no máximo, e vai muito bem. E como eu mencionei, Robert De Niro. Chega uma parte do filme onde ele entra um pouco mais para um lado de tribunal, e o Robert De Niro nessa hora acaba se destacando e crescendo, e até fazendo com que atores secundários à sua volta cresçam junto com ele. Como eu falei, essa parte de atuação, tecnicamente, o filme vai muito bem. A história é muito interessante, mas o filme acaba pecando em alguns pontos. Como eu falei, para ele levar pro lado do mistério, ele acaba tirando alguns pontos que leva para um caminho, a história um pouco arriscada, que eu não gosto tanto. Também tem um ponto do filme ser muito maior do que eu acho que ele realmente precisava. Eu acho que tem um ponto outro que ele acaba te cansando um pouco, porque 3 horas e meia dentro do cinema acaba cansando. Claro, mesmo que o filme seja incrível, como eu achei que ele foi, um filme muito bom, uma excelente experiência, Martin Scorsese no cinema, mesmo assim, ele acaba cansando um pouco. Tem um ponto ou outro que eu queria ter visto um pouquinho mais. Já que o filme tem 3 horas e meia, não tem aquela desculpa de, o filme tem 2 horas e meia, ou até 3 horas, como alguns filmes dele tem. Então tem um personagem ou outro que ele não apareceu tanto, mas ele foi cortado no material extra. No material extra a gente veria mais dele. Aqui não tem essa desculpa, o filme tem 3 horas e meia. Tem que explorar um pouco mais alguns personagens. E eu senti um pouco de falta. Até na parte da família mesmo, da personagem da Lily Gladstone ali. Quando você vê a família dela, eu acho que numa parte do filme eu queria ter tido uma relação um pouco mais forte. Obviamente, você fica indignado com os assassinatos que tem, você se envolve com a história dela, história da família dela, o filme é angustiante pela direção, mas mesmo assim, existem alguns personagens que eu queria ter uma relação um pouco mais forte, e para isso poderiam ter um pouco mais de tempo de tela. E aí volta pra crítica da quantidade de tempo do filme. Não que isso seja o problema, mas o problema é, já que o filme tem 3 horas e meia, tem alguns pontos que você pode perder um pouco mais de tempo. Essa parte da família tem alguns momentos muito bonitos, das irmãs conversando antes das desgraças começarem a acontecer, mas poderia ter um pouquinho a mais. Tem alguns pontos envolvendo o personagem do Robert De Niro que ele fala muito que ele tem uma grande influência. A gente vê a influência dele em alguns personagens, mas eu queria ver ele dominando a cidade como um todo em alguns pontos. Até algumas pessoas meio desconfiadas e sentindo medo dele. Isso eu senti um pouco de falta aqui. Então no fim é um filme muito bom, um pouco cansativo em alguns momentos, mas que acerta no melhor que o Martin Scorsese consegue entregar. Tecnicamente excelente, uma boa história e com excelentes atuações. Como
Concluindo, Assassino da Lua das Flores eu com certeza recomendo que você veja no cinema. Só de você ter a experiência de ver um filme do Martin Scorsese no cinema, já recomendo. Pra você que gosta de cinema, vale obviamente muito a pena. E ele acerta nos seus principais pontos aqui. Tecnicamente o filme é incrível. E a parte de atuação também está fantástico. Vale muito a pena ver por isso. Com certeza o filme, e por vários motivos, eu tenho certeza que vai concorrer a vários prêmios esse ano. Eu até não ficaria surpreso se ele ganhasse vários prêmios. Mas eu não tenho que negar que em alguns pontos eu saí um pouco decepcionado do filme. Não só pelo tempo de duração, que isso não é um problema, mas acho que tem alguns pontos que foram um pouco arriscados e que me desagradou um pouco na experiência como um todo. E também tem alguns pontos da história que eu acho que poderiam, por 3 horas e meia, ser um pouco mais explorado, me fazer com que eu investisse mais na história. E eu acho que tem um ponto que o Leonardo DiCaprio, ele sai como protagonista, lá pro terceiro ato, e o Robert De Niro entra, que apesar do De Niro conseguir manter, obviamente, ter uma atuação impecável, ele é um dos grandes atores do cinema, eu senti um pouco de falta do personagem do Leonardo DiCaprio no terceiro ato. Ele saiu um pouco de cena, eu senti um pouco de falta disso. Mas mesmo assim, é um filme excelente, que vale muito a pena ser visto no cinema. E por isso que eu fecho o filme Assassino da Lua das Flores com uma nota 8,5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Assassino da Lua das Flores? Que nota você daria pra ele? O que você acha do livro? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.